Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos a esta nova playlist que eu decidi criar no canal, intitulada de Leituras Espirituais. Em que é que consiste? Consiste em obras literárias que eu já li ou estou a ler, que, pela sua profundidade, impactaram bastante e, claro, é um processo contínuo, têm vindo a impactar a minha trajetória ligada à parte da espiritualidade, que vocês sabem que quem me acompanha aqui no canal sabe que isso tanto faz parte da minha existência, a parte da espiritualidade, dentro de uma visão simples, comum e que em comunhão com toda a normalidade e simplicidade da nossa existência. E eu decidi então trazer aqui esta playlist para trazer obras que tiveram esse relevo na minha trajetória espiritual. E a primeira obra que eu decidi trazer nesta minissérie dentro da playlist é, com toda a certeza e de forma óbvia, e porque é que eu digo isto? Porque muitos de vocês que acompanham aqui os meus vídeos com toda a certeza já me ouviram a falar desta obra ou a recomendar a alguém, assim como me recomendaram a mim. A primeira vez que eu ouvi falar da autobiografia de um yogi, que é a obra que vamos falar aqui nesta minissérie, foi através do professor Wagner Borges. Mais tarde, numa live que eu fiz com o querido Diego Roque, ele também me aconselhou a ler. Derivado a estes aconselhamentos, eu decidi então começar a ler esta obra. E é claro que eu não estou a ordenar que vocês leiam. Leiam se fizer sentido para vocês, porque é de facto um divisor de águas. Para mim foi um divisor de águas e muita gente diz o mesmo e justifica-se mesmo. Eu já vou também explicar porquê. Então aqui nesta minissérie eu vou, claro, falar de cada capítulo, mas de uma forma geral, e vou trazer aquilo que eu assimilei, aquilo que eu senti e aquilo que eu acho que em algumas vezes o próprio autor quis trazer enquanto conteúdo. É isso, é a minha abordagem dentro da leitura e de forma bem geral, de uma forma bem superficial, no aspecto do conteúdo em si, que eu irei revelar, bem superficial, mas bem profunda naquilo que é a minha energia dentro da absorção do conteúdo. É esta a minha perspectiva. Como a obra tem 48 capítulos, eu decidi segmentar em 6 episódios e onde cada episódio terá 8 capítulos, ou seja, será a minha absorção, aquilo que me fez chegar a esta obra dentro desses 8 capítulos em cada um dos episódios. Portanto, 48 capítulos no seu total, onde dividi em 6 episódios com 8 capítulos, somando tudo dá os 48 capítulos. De uma forma geral, eu vou revelar aqui o título de cada capítulo, destes primeiros 8 capítulos, que são Os Meus Pais e a Minha Infância, o segundo, A Morte de Minha Mãe e o Amuleto Místico, o terceiro, O Santo dos Dois Corpos, o quarto, A Minha Viagem Interrompida aos Himalaias, o quinto, Um Santo dos Perfumes exibindo as suas maravilhas, o sexto, O Swami dos Tigres, o sétimo, O Santo que Levitava e, em oitavo capítulo, G.C. Bose, um grande cientista da Índia. Ora, fazendo aqui uma pequena introdução ao próprio autor, para quem não conhece, Paramahansa Yogananda, que deram-lhe o nome de Mukunda, com o seu nascimento, a sua família deu-lhe o nome de Mukunda, e onde, na sua iniciação ao Kriya Yoga, é-lhe dado o nome de Paramahansa Yogananda. Isto fala de toda uma linhagem que acontece na trazida para o Ocidente e assim disseminando de forma mundial a técnica do Kriya Yoga, que é o yoga, a conexão yoga. A palavra yoga tem a ver com conexão, com ligação. Kriya tem a ver com a parte das energias, ou seja, a prática do yoga através das energias. Existem muitas vertentes do yoga, Kriya Yoga é uma delas, sendo para mim, na minha opinião, uma das mais profundas e mais poderosas conexões. O Kriya Yoga tem esta linhagem que começa lá atrás com Babaji, Mahavatar Babaji, um ser espiritual iluminado que ele contempla a psicosfera planetária do nosso planeta Terra, contempla através da sua presença ali nos Himalaias, mas claro que é uma presença
que interpenetra tudo no planeta Terra por escolha própria, e esse ser ainda nos presenteia divinamente na nossa psicosfera. É um ser iluminado, como eu já disse. O nome dele, Babaji, é um nome muito generalista na parte da Índia. Babaji tem a ver com uma divindade. Baba significa pai e Ji é uma forma de reverência. E é um nome muito elástico, portanto ele denomina muitos seres na Índia, mas este ser em específico denominou-se como Babaji. Lá na frente, durante a leitura, vocês vão perceber que ele tem a vontade não de trazer-se como informação, mas trazer a própria técnica do Kriya Yoga, que ele passa depois para Lahiri Mahasaya. Depois de Lahiri Mahasaya inicia o seu discípulo Sri Yukteswar, e a seguir o próprio Sri Yukteswar foi mestre de Paramahansa Yogananda. Portanto, é toda esta linhagem que nós vamos acompanhar aqui nesta obra. Vamos começar então pelo primeiro capítulo, Os Meus Pais e a Minha Infância. Aqui nós somos iniciados através da própria autobiografia, ou seja, pelas palavras do próprio Yogananda. Vamos conhecer aquela que foi a sua infância. Os pais do Yogananda foram discípulos de Lahiri Mahasaya e, portanto, o Yogananda já nasce com uma espécie de propósito dentro da parte do Kriya Yoga. E mesmo ele não sabendo disso, nós vamos constatar pela infância dele de que ele já tinha uma grande conexão com a espiritualidade. Inclusive, relatos que começam a aparecer nesta obra onde, para todo o céptico, eu, apesar de ter a minha ligação espiritual, apesar de eu ter a espiritualidade no meu coração, no meu sentimento, de uma forma muito profunda, eu sou também um céptico, na medida em que tento ter uma abordagem sempre terra a terra, tento questionar minhas próprias experiências com muitas reticências e tento sempre verificar o que é que faz sentido e o que é que não faz. Utilizo sempre esse filtro e, dentro desta perspectiva, ainda que eu tenha muitas certezas no âmbito da espiritualidade, sei de fonte segura e certa, pelas experiências que tenho, que todos nós somos seres espirituais a vivenciar-se na matéria de forma linear, ou seja, este corpo material e tudo o que acontece nesta terceira dimensão é algo que tem um princípio, um meio e um fim, mas existe algo eterno, existe algo infinito dentro de todos nós. Essa é uma certeza que eu tenho. Agora, coisas específicas eu não tenho a certeza, porque eu neste momento tenho uma mente racional, uma mente super limitada que tenta interpretar coisas que extrapolam as leis da física e do tempo. E, portanto, nesta abordagem, toda a pessoa que começa a ler, a não ser que seja uma pessoa já muito aberta para outras e amplas possibilidades, toda a mente céptica vai esbarrar em situações nesta obra que vai, com toda a certeza, impactar a pessoa e vai fazer com que a pessoa fique muito reticente naquilo que está a ler. Eu digo isto porquê? Porque nos próprios relatos que o Yogananda começa a fazer desde a sua infância, há coisas fenoménicas que nós vamos pensar, ou a nossa mente racional vai ficar a questionar: será que isto foi mesmo assim? Como é que isto é possível? Portanto, isto vai acontecer. Mas o que é que eu recomendo às pessoas? Continuem a ler, porque depois vocês vão perceber que existe algo muito mais profundo naquilo que o autor quer trazer. Ainda que ele traga de uma forma muito direta as suas próprias experiências e de forma muito natural, que também, ao mesmo tempo, ainda que a gente entre numa contradição naquilo que questiona dentro de nós próprios com estas experiências, ao mesmo tempo a naturalidade como isto é trazido pelo autor faz-nos pensar de que de tão natural ele traz que de alguma forma isto possa trazer um relevo com veracidade. Ok? Não quer dizer que qualquer pessoa, se falar em experiências espirituais de forma natural, está a trazer um viés de aprovação e verdadeiro, mas de alguma forma aquilo que eu assimilei na leitura fez-me eu aceitar, talvez por uma predisposição espiritual, mas eu aceitei, ainda que algumas vezes um pouco apreensivo, mas fui aceitando à medida em que fui percebendo outra profundidade muito maior
que o autor traz energeticamente e de forma literária. Ora bem, aqui na infância não vou entrar em pormenores, mas nós percebemos então esta ligação espiritual. É-nos dado a conhecer a trajetória dos pais do Yogananda, é contada a história de como é que eles se tornaram discípulos de Lahiri Mahasaya. Depois, o Yogananda é impactado pela morte física da sua mãe e há aqui um amuleto místico que lhe é atribuído e que mais tarde nós percebemos o porquê. Quando isto acontece, e é claro que ele fica muito abalado, mas há outros acontecimentos que fazem ele perceber a morte de uma outra forma. E é por isto que a parte espiritual ela é tão rica, quando ela nos traz uma outra visão, ou seja, a ideia da morte na nossa mente ela ganha uma outra amplitude e é desfeita à medida em que vamos nos integrando numa outra maneira de constatar a nossa própria realidade e a realidade que sobrepõe a nossa individualidade. E aqui vou revelar um pouquinho, o Yogananda acessa a Mãe Divina que existe na sua própria mãe. Ok? Depois temos o Santo dos Dois Corpos. Aqui é-nos introduzido pela primeira vez a parte fenoménica da bicorporeidade, ou seja, um fenómeno onde uma entidade está aqui. Quando eu digo entidade, aqui neste caso é um yogi que está em determinado local e é visto, e além de ser visto, existe uma interação com esse vislumbre em um outro local. Bicorporeidade, para mim, dentro daquilo que é a minha experiência na parte projetiva e também com a opinião de alguns médiuns que eu conheço, que são médiuns que trabalham a espiritualidade de forma séria e que têm grande conhecimento, não é mais do que uma projeção consciente, ou seja, de alguma forma a pessoa induz-se num estado alterado de consciência e desdobra para um outro local onde alguém pode constatar, e essa constatação ela pode resultar através do ectoplasma das pessoas que estão lá nesse local, ou o ectoplasma através dos fluidos energéticos do cordão de prata do próprio ser que se desdobrou. Se esses fluidos tiverem muito ectoplasma, ele pode plasmar uma forma que pode ser vislumbrada, ou pode ser o ectoplasma das pessoas no local, e é claro que também pode acontecer de forma clarividente, onde aí não precisa de ser o ectoplasma materializado, mas com os olhos físicos, com a evidência, isto pode acontecer, e isso explica aqui o fenómeno da bicorporeidade. É uma das possibilidades e é aquela que eu acredito mais dentro da minha abordagem espiritual. Depois temos o capítulo 5, que é o Santo dos Perfumes, e exibe as suas maravilhas, onde aqui temos um yogi, que aqui é denominado como santo, que ele tem uma característica fenoménica e onde há um diálogo do Yogananda com este santo, onde o Yogananda tenta perceber o que é que está para além daquilo que é superficial da parte fenoménica, o que é que está para além da superficialidade da parte fenoménica, e ele contrapõe ideias num diálogo direto com este santo para perceber qual é a abordagem dele. Depois temos o Swami dos Tigres, um capítulo que, além de muitos outros, vai também trazer aqui um duelo interno com quem está a ler no âmbito daquilo que é verídico ou não, pela complexidade dos relatos que aqui vamos acompanhar, mas eu aqui não vou entrar em pormenores para também suscitar a vossa curiosidade, mas é também um capítulo muito interessante. Depois temos logo a seguir, no capítulo 6, o Santo que Levitava, onde mais uma vez a parte fenoménica aqui acontece, como forma de levitação do corpo físico, e onde vocês têm inúmeros relatos de yogis que em estado de meditação conseguiam levitar, com toda a certeza alguns de vocês já ouviram sobre isso. E depois temos aqui o último capítulo neste capítulo, que é o primeiro capítulo desta minissérie sobre esta obra do Paramahansa Yogananda, onde fala de J.C. Bose, um grande cientista da Índia. Ok, falando então da parte
fenoménica que acompanha muitos destes primeiros 8 capítulos. Todas estas interações, todos estes acontecimentos, o materialista vai sentir alguma repulsa, com toda a certeza. Quem já lida com a parte espiritual e não compreende vai questionar-se ou querer cada vez mais perceber como é que isto é possível. E isto é trazido desta forma, para mim, por 2 motivos. Primeiro, o motivo em que, ao trazermos algo tão fora da caixa para quem segue uma vida que não tem este conhecimento espiritual, da nossa verdadeira essência espiritual, isto vai impactar para, ao mesmo tempo, de tão natural que é trazida a informação, vai contrapor a visão de quem se vê numa perspectiva materialista apenas, ou quem tem uma outra visão de si próprio e da realidade. De tão natural é trazido que impacta e faz observar tudo à nossa volta de uma outra forma, porque se dessa forma o autor consegue constatar a realidade, nós queremos também perceber essa realidade e vamos automaticamente questionar a nossa própria realidade através desta simplicidade de trazer os fenómenos. Não é o fenómeno em si como pretensão de busca, mas é através do fenómeno nós verificarmos e entrarmos neste diálogo de aprofundar mais o que é a nossa realidade, o que é o mundo que nós conhecemos. Porque se de alguma forma nós dermos espaço à credibilidade destes acontecimentos, então o que é a realidade que nós vimos? Se ela pode ser contraposta e se existem outras possibilidades dentro dessa realidade, então se calhar é melhor nós observarmos a nossa realidade de uma outra forma, ou darmos espaço para isso. Então a naturalidade com que o Yogananda traz estes relatos mostram que ele vivia isto na pele e ao mesmo tempo trazem esta mais-valia para o leitor, ainda que o leitor vai continuar, e é bom que tenha um lado cético e filtrado, mas vai trazer isto. O segundo motivo dele trazer esta simplicidade fenoménica é o âmbito em que, à medida que vamos lendo, vamos percebendo que tanto os mestres desta linhagem do Kriya Yoga quanto o próprio Yogananda, eles buscam algo muito mais profundo do que o fenómeno. E nós vemos que em alguns capítulos o fenómeno em si, se for só isso, também pode ser um motivo de ilusão, de maia, e também pode ser um motivo de desequilíbrio e de tirar aquele que é o neófito ou aquele que é o estudante espiritual, tirá-lo dos trilhos do equilíbrio e do seu caminho de profundidade. Portanto, não é o fenómeno em si o caminho. Pode, como qualquer ferramenta que nós conhecemos, ser um meio de atingirmos um mergulho mais interno e mais profundo, mas não é o fenómeno em si, e o próprio autor mostra isso ao longo dos diálogos e ao longo da sua própria observação em cima dos fenómenos. Existe a parte fenoménica, sim, existe, mas há algo muito mais transcendental, muito mais transcendente e que agrega muito mais nas energias que contemplam esta obra e que nos fazem chegar. Portanto, para mim, estes foram os motivos. Este último capítulo, também aqui que fala de um grande cientista da Índia, mostra o quanto o Yogananda tinha este lado científico e queria ligar a abordagem científica à parte espiritual. O próprio Kriya Yoga tem como a sua abordagem trazer a técnica em si, explica minuciosamente como é que isto acontece no corpo, nas energias. Portanto, tudo isto é explicado ao detalhe. Porquê? Por esta maneira de trazer a abordagem científica e ligá-la à parte espiritual. Claro que também houveram palestras onde o tema foi mais religioso, a abordagem religiosa, mas religiosidade no âmbito de conexão com algo divino. O Yogananda, depois mais tarde, vai para o Ocidente. Esse é um dos seus propósitos e é algo que lhe é trazido também dentro da linhagem do Kriya Yoga. Mas ele não foi o primeiro hindu a ir para o Ocidente e a disseminar ensinamentos yogis. Lá atrás tivemos o Swami Vivekananda, que ele já fazia palestras nos Estados Unidos
e onde trazia o yoga e a profundidade dos ensinamentos lá da Índia, antigos, ancestrais, para o Ocidente. Também é falado aqui um grande avatar da Índia, um grande ser que esteve encarnado na Índia, e Swami Vivekananda foi discípulo desse mesmo ser. Estou a falar de Sri Paramahansa Ramakrishna, que também ele não é muito falado nesta obra, mas existem ali partes onde ele é mencionado. Eu achei muito bom podermos ter aqui, ainda que não de uma forma muito profunda, porque tanto Ramakrishna como Vivekananda, eles não eram da linhagem principal do Kriya Yoga, mas foram muito importantes naquilo que não só é a parte espiritual da Índia, mas no âmbito de disseminar isso pelo próprio planeta. Falando de mim individualmente, eu tenho uma grande ligação com a parte da Índia. Não sei se por algum motivo de outras existências por onde aqui passei, mas eu sinto no meu coração uma grande conexão com a parte espiritual da Índia, que não é a Índia dos nossos tempos agora contemporâneos. Estou a falar da Índia lá atrás, onde a parte espiritual era muito presente e vivida. Claro que existe uma aura espiritual nas obras, mas enquanto vida material, a Índia hoje em dia é uma outra coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, façam o like, o gosto, compartilhem o vídeo. Se ainda não subscreveram o canal HC Espiritual, subscrevam. E comentem, se vocês já leram esta obra, digam aquilo que vocês sentiram, qual é a vossa opinião. E se ainda não leram, eu recomendo, leiam, porque vai fazer toda a diferença na vossa trajetória espiritual. Está bem, pessoal? Não percam os próximos episódios desta minissérie, aqui na playlist Leituras Espirituais. Muito obrigado a todos, muita paz e muita luz nos vossos corações.